A paz do nosso Deus e a Shalom do Eterno para todos os irmãos e irmãs. Vamos continuar agora nesse vídeo estudando sobre a importância do nome do nosso Deus, do nosso Pai, né? Se temos um Pai, temos que saber o nome dele, não é? O nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Então nós vamos dar continuidade agora. Quero que você pegue sua Bíblia e a gente vai fazer uso de vários textos aqui da Bíblia referentes ao nome de Deus e buscar entender o porquê que é importante o nome do Todo-Poderoso, o nome do Criador, não é? Como eu já disse no primeiro vídeo, é o nome pessoal que mais aparece nas Sagradas Escrituras. Só no Velho Testamento são 6.828 vezes, quase 7.000 vezes. E no Novo Testamento, por volta de umas 200 vezes aparece o nome do Eterno, só que, como nós sabemos, foi ocultado, foi substituído pela palavra Senhor. Então vamos começar, não é? Alguns textos que serão lidos são textos que já são conhecidos de alguns irmãos, mas que mostram a importância, a grandeza do nome do nosso Criador, do nosso Deus. Provérbios capítulo 30, o versículo 4. Provérbios 34 nos diz aqui, ó: quem subiu ao céu? Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? E quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que sabes? Então aqui o autor de Provérbios 30, palavras de Agur, ele falando do Criador, ele faz agora uma pergunta: qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Né? Então, qual é o nome do Criador, o nome do Eterno, do Pai? Qual o nome verdadeiro de seu filho, né? Então é isso que nós vamos estudar aqui, sobre a importância de se conhecer o nome do nosso Deus. Vamos, Isaías 52. Isaías 52. Como aqui o livro de Provérbios nos pergunta qual é o seu nome, vamos ver o que é que Deus nos diz aqui em Isaías 52, o versículo 6. Deus diz aqui: por isso o meu povo saberá o meu nome, porque naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Amém, irmãos? Deus está dizendo aqui, através do profeta Isaías, que o meu povo saberá o meu nome. Amém? Então louvado seja Yahweh, o nosso Deus, né? O meu povo saberá o meu nome. Então, como Provérbios pergunta, qual é o seu nome? Deus aqui está nos dizendo que o seu povo saberá o seu nome. Então aqui, vamos para Êxodo capítulo 3. E eu gostaria de sua atenção para esse texto, que Deus eles revelam o nome dele aos filhos de Israel, em Êxodo capítulo 3, só que com certeza na sua Bíblia e na minha Bíblia a palavra foi trocada pela palavra Senhor, né? Foi substituída pela palavra Senhor, mas Deus revela o seu nome aos filhos de Israel. Êxodo capítulo 3, o versículo 13. E vamos agora prestar atenção nas palavras de Deus a seu servo Moisés. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome, o que lhes direi? Então, irmãos, uma coisa que é simples, é querer saber o nome do Deus a quem se serve, não é? Então, Moisés diz, quando eu for ao povo, ele diz, o Deus de seus pais me mandou até vós, e eles perguntaram, qual é o seu nome, o que é que eu vou dizer? Então, aqui no versículo 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros.
Esse eu sou aqui é o significado do nome do Eterno. É o significado do nome. O versículo 15, disse mais Deus a Moisés. Agora, irmãos, prestem bem atenção. Disse mais Deus a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor... Veja bem, irmãos, que a palavra Senhor, do versículo 15 de Êxodo 3, substituiu o tetragrama. Ou seja, substituiu aqui o nome de Deus que havia no versículo. Então Deus, na realidade, fala aqui o seu nome a Moisés, revela seu nome a Moisés e aos filhos de Israel agora, e diz assim, dirás, disse Deus ainda mais a Moisés. Assim dirás aos filhos de Israel. Aí tem um nome aqui, que era no lugar da palavra Senhor. O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, me enviou a vós outros. Aí, veja bem na sua Bíblia, ele diz, esse é o meu nome eternamente. Eu pergunto, irmãos, o nome de Deus eternamente é Senhor? Você está entendendo o quanto Deus ele quer se revelar aos seus filhos através de seu nome? E diz assim, esse é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. É assim que Deus deseja ser lembrado de geração em geração, por seu nome. Vamos repetir agora o versículo, só que no lugar de onde está a palavra Senhor, nós vamos pronunciar o nome de Deus. Tá bom? Assim disse Deus ainda mais a Moisés. Assim dirás aos filhos de Israel, Iarro, o Deus de vossos pais, porque o Senhor substituiu o nome de Deus, o tetragrama, que pronuncia-se Iarro, Iarro, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome, eternamente. Então agora teve sentido, o versículo ficou com sentido. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, glórias ao nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso. É assim, pelo seu nome, que ele quer ser lembrado de geração em geração. Ele diz, este é o meu nome. Ou seja, não Senhor. Senhor é uma substituição. Este é o meu nome, e assim serei lembrado de geração em geração. É assim, meu amado, que Deus deseja ser lembrado. Por isso que ele disse lá em Isaías 52, o meu povo saberá o meu nome. Vamos ver aqui Salmos 45. Salmos 45. O que diz aqui os filhos de Coré sobre o nome do Eterno. O nome do nosso Deus. Salmos 45, o verso 17. O teu nome eu farei celebrado de geração em geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. Amém, irmãos? Então, assim como Deus, ele disse lá no livro de Êxodo a Moisés, para se revelar aos filhos de Israel por seu nome, ele diz, esse é o meu nome, assim serei lembrado, esse é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Os filhos de Coré, eles dizem que o teu nome eu farei celebrado de geração em geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. Louvado seja o nome do nosso Deus, Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno, né? Yahweh, o nosso Deus. Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Então, vamos ver Isaías capítulo 12. Versículo 4. Isaías 12, verso 4. Naquele dia, direis naquele dia, dai graças a Yahweh, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome,
Amém? Relembrar que é excelso o seu nome. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor e invocai o seu nome. Como é que a gente vai invocar o nome do nosso Deus se nós não soubermos o nome de Deus? Mas, como só no Velho Testamento o nome de Deus foi repetido quase 7.000 vezes, era um nome bem conhecido. Era um nome bem conhecido e um nome popular entre o povo de Deus. É que o profeta escreveu o nome de Deus ao escrever esse versículo. Ele disse, direis naquele dia, dai graças a Yahweh, aqui era onde tinha o tetragrama, a palavra Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos e relembrai quão excelso é o seu nome. Amém? O nome de Deus é excelso, é maravilhoso. Então vamos aqui, Números capítulo 6. Números capítulo 6. A bênção que era dada sobre a congregação dos filhos de Israel, que é conhecido no meio judaico como a bênção aarônica, e o próprio Deus ensinou a abençoar o povo dessa forma, era uma bênção que era transmitida através de seu nome. O sacerdote, ele abençoava o povo, invocando o nome de Deus sobre o povo. Não é? Nós vamos conferir agora. Números capítulo 6, o versículo 23 até o 27. Deus deu aqui a ordem, aqui, ó. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel e lhes direis. Olha como é que abençoava os filhos de Israel. Nas Bíblias comuns tem, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. O verso 27 conclui essa bênção. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu abençoarei. Agora eu pergunto, irmãos, Senhor é o nome de Deus? Claro que não, né, irmãos? Senhor, a palavra Senhor aqui na bênção de Arão aos filhos de Israel, a bênção sacerdotal foi uma substituição do nome de Deus. Por quê? Porque o nome de Deus não é Senhor. E o versículo 27 diz, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Na realidade, no lugar de se falar Senhor, se pronunciava o nome de Deus e abençoava o povo. Fala Arão e aos filhos de Israel e a seus filhos, dizendo, assim abençoarás os filhos de Israel e diz-lhes, Yahweh te abençoe e te guarde. Yahweh faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Yahweh sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém, irmãos? Então é um nome que traz bênção. É um nome que traz bênção, que traz alegria, que traz paz. Louvado seja o nosso Deus. É um nome que traz proteção. É um nome, como nós vimos no primeiro estudo, que os servos de Deus que receberem o selo do Deus vivo, que é o seu nome sobre suas frontes, as pragas não atingirão esses filhos, né? Assim como aquele sinal que foi posto nas portas dos filhos de Israel, e o anjo que passou ali, ceifando a vida dos primogênitos do Egito, eles não se achegaram à casa dos filhos de Israel. Da mesma forma, os servos de Deus que receberão o selo do Deus vivo, que é o seu nome, eles não serão atingidos quando os anjos deixarem os ventos soprarem sobre a terra. Então aqui, Isaías e Salmos 91, versículo 14. Salmo 91, versículo 14. A gente lendo todo o capítulo, a gente percebe que diz que cai 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, praga nenhuma chegará à sua tenda. E o versículo 14 diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome.
Olha, irmãos, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará. Por que invocará? Porque conhece o nome de Deus. Como a gente diz, invocai o seu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome e ele me invocará. Só se invoca o nome daquele a quem nós conhecemos, né? Joel, capítulo 2, foi lido no outro estudo, Joel, capítulo 2. Nós vamos ver o versículo 32 de Joel. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome... Irmãos, como é que nós vamos invocar o nome de Deus se nós não conhecermos o nome de Deus? Será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Amém, irmãos? Como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. Aqueles a quem Yahweh chamar. Então acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Amém? Cristo nos ensinou a glorificar esse nome, a santificar esse nome. Quando ele fala ali aos discípulos, ensina eles a orar. Lucas capítulo 11, o versículo 1 e 2. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino. Amém, irmãos? O Mestre, o nosso Salvador, ele ensinou aos discípulos a santificar o nome de Deus em oração. Né? A santificar o nome de Deus em oração. Temos aqui também João capítulo 17. Vamos ver o que diz aqui em João capítulo 17. Versículo 6 de João 17. Diz aqui que Cristo fez o Pai conhecido por seu nome. Irmãos, Cristo, o nosso Salvador, ele fez o Pai conhecido por seu nome. Em que ele diz o seguinte, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus e tu me confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Amém? Manifestei o teu nome aos homens. Irmãos, sendo sincero, pela lógica, será que o Salvador, ele pronunciava o nome de Deus? Ao ele falar de Deus, ao ele ensinar sobre o Pai, as pessoas, será que ele pronunciava o nome de Deus? Você acha que não? Você acha que ele nunca pronunciava o nome de Deus ao pregar a palavra de Deus, o Eterno, às pessoas? É lógico que sim. É lógico que sim. Ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. O versículo 26 diz o seguinte: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém? Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Deus, voltando lá a Êxodo capítulo 3, diz: dirás aos filhos de Israel, Yahweh, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, esse é o meu nome, e é assim que serei lembrado de geração em geração. E Cristo fez o nome do Pai conhecido, amém? Então que Deus abençoe a todos. Eu espero que a gente venha crescer num conhecimento do nosso Deus, do seu santo nome, amém? Há um mandamento no Decálogo feito especialmente só para esse nome. Entre os 10 mandamentos, Deus reservou um para o seu nome glorioso. Então que Deus abençoe a todos e até a próxima.